Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, estudando bastante, aproveitando, descansando também, né? Ok, gente, espero que todos vocês estejam bem. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nossa primeira aula da semana, será a nossa aula de gramática, tá bom? Como combinado, hoje utilizaremos o livro de gramática. Portanto, eu peço que vocês peguem seus livros aí, tá bom? Abram seus livros aí na página 12, onde vamos continuar falando dos substantivos, onde nós paramos na última aula. Nós vimos aí o que são os substantivos, as classificações, né, da última aula, que foram os substantivos comuns, que são aqueles substantivos que nós utilizamos para denominar coisas, substantivos próprios, que são substantivos, nomes de pessoas em geral, tá bom? Nomes de instituições, nomes de alguma entidade, substantivos derivados, que são aqueles que são formados a partir de um outro substantivo, né, que é o exemplo do correr, né, nós temos aí corrida, cozinhar, cozinha, né, comida, enfim. Nós temos aí, então, substantivos que são formados a partir de outras palavras, tá bom? E também temos aí, pessoal, substantivos primitivos, que são aqueles substantivos que eles não derivam de nenhum outro. Muito pelo contrário, eles dão origem a outros substantivos. Tá? É o que a gente chama aí de substantivo primitivo, porque ele não tem origem em outros substantivos. Tá? Temos também aí os substantivos compostos, né, que são aqueles formados por dois substantivos. Enfim, nós estudamos aí várias classificações. Eu vou recolocá-las aqui. E hoje a gente vai continuar, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o grau dos substantivos. Vamos falar sobre o gênero dos substantivos, aumentativo, diminutivo e tudo mais. Tá bom? Então, peço que vocês peguem seus livros aí e abram na página 12, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar aqui o resumo da nossa última aula, tá bom?
Ok, pessoal. Então, esse aqui foi o resumo da nossa aula anterior, tá bom? De todos os substantivos que nós utilizamos aí, comuns, próprios, primitivos, derivados, concretos, etc. Tá bom? Esses substantivos aí, pessoal, a gente ainda vai continuar, tá bom? Falando um pouco mais sobre alguns outros substantivos, tá? Porque essas não são todas as classes de substantivos. Ah, professor, então quer dizer que tem mais, Tem, pessoal. Os substantivos, eles são muito variados. Significa que nós temos várias classes de substantivos, como na nossa língua portuguesa, mas como vocês estão vendo, não é uma coisa difícil de decorar. É uma coisa simples. Ah, professor, mas são muitas denominações. Pessoal, são muitas denominações, mas vocês conseguem perceber que elas são de fácil reconhecimento. Por exemplo, quando a gente fala comum, substantivo comum, o que é que vem na cabeça de vocês? Uma coisa comum, muito usada, né? Constante, frequentemente usada, né? Quando a gente fala próprio, já veio aqui na nossa cabeça, próprio, né? De pessoas, de entidades, né? Perdão, gente, de empresas, né? Etc. Quando a gente fala aí, por exemplo, substantivo primitivo, o que é algo primitivo, né? Primitivo é algo que dá origem a outra coisa, né? Aí, um exemplo, os primatas, né? Que foram os primeiros humanos, né? Os primatas. Substantivos derivados, ou seja, algo derivado de algo é algo que deriva de alguma coisa, né? Ou seja, algo que advém de alguma coisa, tá bom? Substantivo concreto, o que é algo concreto, né? Algo físico, apalpável, né? Você pode tocar, que você pode sentir. Substantivos abstratos. O que é um substantivo abstrato? É algo que é algo abstrato. É algo que não se pode tocar. É algo, na maioria das vezes, pensamentos, emoções, né? Coisas que não são fisicamente tocáveis. Tá bom? Essas daí são as classificações dos substantivos. Agora a gente vai lá para a página 12, tá bom? Página 12. Deixa eu colocar aqui. Página. Pronto, pessoal, abriram aí livro de gramática, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos substantivos coletivos, tá bom? Substantivos coletivos. Professor, o que são substantivos coletivos, tá bom? Quais são suas funções? O que é isso? É muito comum, aí é uma coisa que a gente, na verdade, não usa muito hoje, tá? São substantivos coletivos. Não é muito usado hoje em dia. Por que não é muito usado hoje em dia? Porque, por exemplo, a gente não fala flora, não é uma flora de plantas. Substantivo coletivo, pessoal, é um substantivo, um único substantivo que indica um grupo de substantivos maiores. Como assim, professor? Como assim? Me explique melhor. Por exemplo, uma nuvem de gafanhoto, tá? Um exemplo. A gente não usa isso, mas a gente fala, não sei, muitos gafanhotos. Mas o certo é uma nuvem de gafanhoto. Quando a gente quer indicar uma grande quantidade de algo, a gente usa um substantivo coletivo. Esse substantivo coletivo indica que são muitos, tá? Se eu quiser dizer 2, 3, 4 gafanhotos, eu posso. Mas se eu quiser dizer que são muitos gafanhotos, eu tenho que usar uma nuvem de gafanhotos, tá bom? Um outro exemplo, ao invés de falar muitas plantas, é uma flora de plantas, entendeu? Uma flora de plantas. Esses são os substantivos coletivos. É por isso que eles se chamam substantivos coletivos, tá? Porque eles indicam coletânea, ou seja, indicam uma quantidade maior de algo. Então, ele é um substantivo só. A gente vê aqui, ó, nuvem é um substantivo, né, gente?
é um substantivo que indica muita coisa, que indica uma quantidade grande daquilo. Exemplo, uma família de répteis. Uma família de répteis. Veja, eu quis dizer que são muitos répteis, tá bom? Eu quis dizer que são vários répteis. Ao invés de eu falar, sei lá, quando eu viajei, eu vi muitos répteis. Né? Eu não vou dizer isso, vou dizer quando eu viajei, eu vi uma família de répteis, tá bom? Então, isso é um exemplo de substantivo coletivo. Por que eu disse que não é muito usado hoje? Porque, como eu falei, pessoal, a gente não está. Hoje, no português, as pessoas já estão trocando o uso dos substantivos coletivos pelo quantificador muito. As pessoas usam muito, né? Eu vi muitos répteis, muitos gafanhotos, eu vi muitas plantas, eu vi muitos animais, entendeu? Mas o correto, de acordo com a gramática, é você utilizar um substantivo coletivo para cada palavra. Ah, professor, então quer dizer que existe um substantivo um substantivo coletivo para cada palavra no plural? Não exatamente. Mas alguns grupos de palavras têm, por exemplo, animais, objetos, né? Questões de plantação, né? Flora, beleza? São poucos, não são muitos, mas esses poucos vocês vão precisar decorar pelo menos os principais, que caem bastante, tá bom? A gente tem, por exemplo, aí, flora, né? Que é usado para plantas, uma flora de plantas. A gente tem aí fornada, que é usado para pães e tijolos. Frota de navios e ônibus. Galeria de quadros e estátuas, tá? Já vi muita gente falando assim, poxa, eu comprei muitos pães. Não, está errado, eu comprei uma fornada de pães. Esse seria o correto, tá bom? Ou então, você viu todos aqueles, você viu que tinham muitos navios parados? Não, você viu que tinham uma frota de navios parada, beleza? Então, outro exemplo aqui chaves, né? Quando a gente vai falar sobre chaves, a gente fala um molho de chaves, né? É quando ela vem toda junta assim, várias chaves em um chaveiro, a gente fala um molho de chaves, tá bom? Aí a gente tem que gafanhotos e mosquitos. Não são muitos gafanhotos e muitos mosquitos, é uma nuvem de gafanhoto e uma nuvem de mosquito, tá? Então a função dos substantivos coletivos é essa. Eles servem para que a gente possa indicar uma grande quantidade de alguma coisa, tá bom? Deixa eu colocar aqui substantivos coletivos que indicam uma grande quantidade de algo. Pronto. Isso aqui, gente, é muito importante que vocês decorem, tá bom? Pelo menos alguns dos substantivos coletivos, tá bom? Porque eles são bastante comuns em provas, tá bom? São em provas de vestibulares aí. Ah, professor, quer dizer que eu posso pegar qualquer um desses substantivos coletivos aí, flora, nuvem, cardume, e usar com qualquer um, por exemplo, cardume de pessoas, cardume de plantas, cardume de gafanhoto, flora de gafanhoto? Não, não pode. Cada um é específico para uma categoria, tá bom? Cardume só para peixes, flora para plantação, plantas em geral, tá? E nuvem é para insetos, tá? Gafanhoto, mosquito, moscas, tá? Enfim, cada um é usado para uma categoria de substantivos, beleza? Então, é isso que vocês vão ter que decorar. Vocês vão ter que decorar para qual categoria aquilo ali é usado.
tá bom? Eu vou mandar para vocês um class app, uma lista com os substantivos coletivos, tá bom? Beleza, vamos lá agora. Tem uma dica muito interessante aqui, gente, na lateral do nosso livro. Muito legal a dica. Vejam, mesmo indicando um conjunto e expressando, portanto, a noção do plural, os substantivos coletivos também variam quanto ao número. Pronto. Legal. Legal. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, pessoal. Normalmente eu ouço alguém dizendo assim, a família dela são muito grande, ou então eu vi uma nuvem, uma nuvem de gafanhotos estavam passando, tá? Não pode, gente. Preste atenção aqui, pessoal, preste atenção. Apesar dessas palavras aqui, ó, família e nuvem, tal, que são os substantivos coletivos, apesar deles estarem indicando uma quantidade maior, ou seja, plural, eles ainda assim são tratados como singular, tá bom? Então, a concordância verbal aqui, ela tem que ser no singular, ou seja, a família dela é muito grande. Eu sei que família se refere a mais de uma pessoa, tá? Eu sei, é plural, tecnicamente é plural. Mas o substantivo família, ele continua sendo singular, tá? Então a gente tem que ter a concordância verbal no singular. A mesma coisa aqui, ó. Uma nuvem de gafanhotos estavam passando, tá? É errado, gente. Uma nuvem, eu sei que se refere a muitos gafanhotos, mas nuvem ainda assim é singular, então seria uma nuvem de gafanhotos estava passando, tá bom? O verbo está concordando com o substantivo coletivo, tá? O verbo estava, ele concorda com nuvem, não com gafanhoto, tá? Prestem atenção nisso daí. É um erro que eu vejo bastante, tá bom? Ó, concorda aqui, ó. Perdão, diferente. Deixa eu mudar isso aqui. Pronto. Concorda aqui, ó. Tá? Concorda com nuvem, tá? E família concorda com família. Beleza? A mesma coisa aqui no livro de vocês, ó. Uma frota de ônibus estava passando, e não estavam passando, estava. Frota é singular, tá bom? Então, o verbo ele sempre concorda com o substantivo coletivo, tá bom? Flora, nuvem, cardume. E vocês veem que, na maioria das vezes, ele sempre vem de singular, tá bom? Sempre vem de singular. Agora, se vier no plural, por exemplo, frotas de ônibus estavam passando, aí tá certo. Aí você tem que usar o estava. Nesse caso aqui são frotas, ou seja, eram várias frotas de ônibus, tá bom? Ó, estavam. Agora o verbo está concordando com frotas, beleza? Agora sim vocês podem usar, beleza, pessoal? Muito bem. Vamos lá, então. Substantivos coletivos. Vamos lá agora. Pronto. Então, aqui finalizamos. Eu acho que vocês conseguiram entender. Eu vou mandar para vocês no Class App uma lista com alguns dos substantivos que não foram incluídos aqui no livro de vocês, tá bom? Os substantivos coletivos, beleza? Agora a gente vai falar sobre os gêneros dos substantivos, tá? Gênero dos substantivos. Os gêneros vocês já sabem, masculino e feminino. Porém, tem algumas observações aqui que valem a pena ser conferidas. Vamos lá. Página 13. Com relação ao gênero, os substantivos podem ser classificados em femininos e masculinos. Os substantivos femininos podem ser precedidos pelo artigo a, os masculinos pelo artigo o. Geralmente, é possível mudar o gênero de um substantivo apenas fazendo alterações regulares básicas na própria palavra. Observe. Pronto, pessoal, vejam só. Basicamente, para a gente poder trocar o gênero do substantivo, só é necessário acrescentar a letra O ou a letra A, tá? O masculino no final, tá bom? E A feminino, tá bom? Por exemplo, vamos ver aqui.
servo, serva, né? Menino, menina, é só trocar o final, tá bom? Só que em alguns casos, pessoal, em alguns casos, devido à terminação da palavra, aí a gente precisa fazer uma pequena alteraçãozinha, tá bom? Por quê? Por exemplo, a palavra garçom. Imagina garçona, então garçona, né? Garçom pode ser escrito com M ou N. Ia ficar esquisito, não ia? Pronto, por isso temos garçonete. Então, dependendo da terminação da palavra, se a palavra terminar com a letra R, com a letra N ou alguma coisa do tipo, a gente vai acrescentar um outro padrão. Não vai ser A e O, beleza? Por exemplo, se acabar com O, se a palavra acabar com R, OR, tá bom? Como, por exemplo, senador, ator, deixa eu ver aqui, lavador, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, então, porque nesse caso aí, pessoal, se acabar com OR, beleza? A gente só precisa colocar, basicamente a gente só muda, bota o A aí, tá bom? Senadora, lavadora. Só que aqui, ó, vai virar atriz. Aqui é uma exceção, tá bom? Como vocês estão vendo aí no livro de vocês, tá bom? Só que lavadora, ó, também tem outro padrão, lavadeira, a gente fala lavadeira, tá bom? É um padrãozinho aí que vocês vão ter que decorar, beleza? Ele tem 3 possibilidades, ele pode acabar com, se acabar com ORs, na forma feminina pode vir com IZ, hora e eira, tá bom? Vocês vão ver a possibilidade. Se acabar com ão, a gente tem aí também várias possibilidades, IS e Z. Devido ao nosso pouco tempo, eu vou deixar essa lista para vocês no livro de vocês. Vocês vão analisá-la, tá bom? E colocar no caderno de vocês, tá? No livro de vocês, na página 13, ele já dá um resumo muito bom disso daí, tá bom? Ele já dá um resumo, já mostra exatamente como é que vocês podem fazer essa conversão. Se a palavra acabar com ão, se acabar com e, se acabar com s e se acabar com z, tá bom? Vocês podem alterar o gênero fazendo algumas pequenas modificações. E o livro ele mostra para vocês aí como é que vocês vão fazer isso, beleza? Pronto. Beleza, pessoal. Ó, na próxima aula eu dou uma explorada melhor com vocês aí, porque a gente vai ver ainda o grau aumentativo, o grau diminutivo, o número de substantivos e etc. Tá bom? Então, na próxima aula a gente continua, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou mandar no Class App para vocês essa lista aí. Vocês vão ter uma pequena atividade para responder, tá bom? A atividade que vocês vão fazer está na página 22, tá bom? Muito bem. Página 22. E página 23. Abram aí, por favor. Pronto, muito bem. Vocês vão fazer, pessoal, a atividade da página 21, 22 e da página 23, tá bom? Atividade casa, página 22 e 23. Pessoal, façam essa atividade, beleza? Mandem para mim através do Class App. E na próxima aula, assim que eu finalizar os substantivos todos, eu vou falar mais, eu vou corrigir essa atividade. Beleza, pessoal? O prazo é até essa semana, tá bom? Até a próxima aula eu quero que essas atividades sejam feitas. Eu vou corrigir junto com todos que fizeram. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana, gente. Deus abençoe vocês. E vejo vocês amanhã na nossa próxima aula de produção textual, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus.